Você já parou para pensar que mesmo num continente tão integrado e moderno quanto a Europa, ainda existem dezenas de disputas territoriais ativas acontecendo agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo? Muitas dessas disputas passam totalmente despercebidas pela grande mídia, porque envolvem situações aparentemente simples, como um pico de montanha ou uma pequena ilha no meio do oceano, o tipo de coisa que parece irrelevante. Só que outras são bem mais graves, com potencial de gerar instabilidade, tensões diplomáticas e consequências reais na vida de milhões de pessoas. Mas por que afinal essas disputas ainda existem? Num lugar onde já foram assinados tantos tratados, formadas alianças poderosas e onde a ideia de unidade parece tão presente, era de se esperar que as fronteiras estivessem completamente resolvidas, certo? A realidade, porém, é bem mais complicada. Muitas dessas rivalidades têm raízes profundas em conflitos históricos, divisões territoriais mal resolvidas e até questões culturais ou de identidade nacional que continuam inflamando ressentimentos até hoje. No vídeo de hoje a gente vai entender por que essas disputas continuam existindo, o que elas significam e como impactam não só o dia a dia dos países envolvidos, mas também o equilíbrio da geopolítica global. Se prepare para conhecer histórias que vão desde disputas curiosas por pedaços de terra quase invisíveis no mapa, até casos tensos que envolvem populações inteiras e podem sim mudar o rumo da política internacional. Para começar, a gente precisa dar um zoom out e olhar o cenário geral. A Europa é um continente com uma história marcada por séculos de conflitos, rearranjos de fronteiras e rivalidades regionais. E o mais impressionante é que mesmo com todo esse passado, algumas dessas disputas ainda permanecem ativas hoje. Ao todo são 41 disputas territoriais em andamento, cada uma com sua particularidade e que variam bastante em intensidade e importância. Algumas parecem inofensivas à primeira vista, como se fossem só brigas formais ou discussões simbólicas entre governos. Mas outras têm potencial de acender crises políticas e até desencadear conflitos armados em escala continental, dependendo da maneira como forem conduzidas. Essas disputas podem ser organizadas em categorias principais, o que ajuda bastante a entender a gravidade e os interesses por trás de cada uma delas. Em primeiro lugar, temos as disputas leves, geralmente mais simbólicas e com pouco impacto direto na economia ou na rotina das pessoas. Elas costumam envolver pedaços pequenos de território ou locais com um valor histórico limitado, mas que ainda carregam um peso emocional importante para os países envolvidos. Um bom exemplo disso, que vamos detalhar mais para frente, é a divergência entre França e Itália sobre o cume do Monte Branco. Depois vem as disputas moderadas, que já envolvem implicações mais sérias como questões culturais, históricas ou até mesmo econômicas. Aqui entram as situações em que as fronteiras são interpretadas de maneira diferente por cada lado, ou que escondem algum tipo de riqueza natural no subsolo ou em águas territoriais. Esse tipo de disputa costuma atrair atenção política e gerar bastante discussão nos governos locais. Por fim, existem as disputas sérias, que são de fato preocupantes. Elas envolvem áreas povoadas, recursos estratégicos ou até a soberania de uma nação. Nesses casos, o risco de tensões maiores, crises humanitárias e até confrontos militares é bem real, como temos visto na guerra na Ucrânia, que escancarou o quanto uma disputa territorial pode ter efeitos devastadores em escala global. Mesmo com séculos de tratados, o fortalecimento da União Europeia e vários esforços de integração regional, é evidente que a Europa ainda carrega cicatrizes territoriais abertas, muitas delas herdadas de momentos turbulentos do passado que infelizmente ainda moldam o presente. Nem todas essas disputas envolvem tensões visíveis ou urgência diplomática. Algumas são mais discretas, quase como se fossem detalhes do mapa, mas ainda assim carregam um valor simbólico, cultural ou histórico muito forte para os países envolvidos.
E é justamente isso que torna essas disputas tão interessantes. Elas mostram como, em política internacional, até pequenos traços de uma fronteira podem ser motivo de desacordo entre nações. Um bom exemplo disso é o caso do Monte Branco, a montanha mais alta da Europa Ocidental, que se transformou em um ponto de discórdia entre franceses e italianos. Para os franceses, o cume da montanha está inteiramente dentro do território da França. Já para os italianos, eles defendem que a divisão territorial deveria seguir o divisor natural das águas, o que colocaria parte do cume do Monte Branco dentro da Itália. Essa divergência, que pode parecer trivial, é resultado de interpretações diferentes do Tratado de Turim, assinado em 1860. Apesar de não causar impacto direto na vida cotidiana das pessoas, a disputa toca em dois pontos sensíveis: identidade nacional e orgulho histórico, dois sentimentos que no mundo da geopolítica muitas vezes valem tanto quanto petróleo, gás ou território. Outro caso que chama a atenção é o do estuário do rio Ems, bem na fronteira entre a Alemanha e os Países Baixos. A disputa gira em torno de um detalhe técnico, mas que já dura bastante tempo. Os alemães defendem que a linha de fronteira deve seguir a margem esquerda do rio, enquanto os holandeses argumentam que o limite correto é o centro do estuário. Mesmo que essa região não seja economicamente estratégica, o fato de um impasse persistir mostra como questões territoriais podem ser sensíveis, duradouras e até simbólicas, mesmo em contextos aparentemente pacíficos. E não para por aí, existem exemplos ainda mais obscuros, como ilhas minúsculas, trechos de terra isolados ou pedaços tão pequenos que sequer aparecem nos mapas mais comuns. Ainda assim, essas áreas continuam gerando debates, o que reforça a importância de se ter fronteiras bem definidas e o respeito à ideia de território nacional, por menor que ele seja. Essas disputas, mesmo quando não resultam em crises, ajudam a mostrar o quanto o passado e as tradições ainda moldam as relações entre os países europeus. Afinal, as fronteiras que a gente vê hoje são um resultado direto de séculos de negociações, guerras e tratados que, embora tenham parecido definitivos no momento em que foram assinados, deixaram para trás muitas ambiguidades, verdadeiras cicatrizes que continuam provocando tensões até hoje. Um dos marcos históricos mais importantes nesse processo foi o Tratado de Westfália, assinado em 1648. Esse acordo foi responsável por encerrar a Guerra dos 30 Anos e redesenhar parte das fronteiras europeias de acordo com os interesses das potências da época. Só que tem um detalhe: as decisões tomadas ali muitas vezes ignoravam aspectos geográficos ou culturais das regiões envolvidas, o que acabou plantando sementes de conflitos que em alguns casos ainda não foram resolvidos. E o cenário só ficou mais complicado depois das guerras mundiais. O mapa da Europa passou por mudanças drásticas. Fronteiras foram redesenhadas, territórios mudaram de mãos e países inteiros surgiram ou desapareceram. Um dos exemplos mais emblemáticos é o colapso do Império Austro-Húngaro após a Primeira Guerra Mundial. O fim desse império resultou na criação de vários países novos, cujas fronteiras muitas vezes não respeitavam a composição étnica ou cultural das populações locais. Esse descuido gerou tensões que ainda afetam regiões como os Balcãs e partes da Europa Central até hoje. Outro ponto importante foi o colapso da União Soviética em 1991. Com o fim da União Soviética surgiram 15 novos países, mas as fronteiras entre eles nem sempre foram bem definidas. Isso gerou disputas especialmente nas áreas onde existiam minorias étnicas ou recursos estratégicos em jogo. A situação da Crimeia, tomada pela Rússia em 2014, é um exemplo claro e recente desse tipo de disputa complexa e altamente explosiva. E por mais que isso soe distante, é importante lembrar que nem todas as fronteiras mal definidas foram criadas na Europa moderna. Algumas têm raízes nos tempos coloniais, quando impérios estrangeiros traçavam limites de forma arbitrária. Embora esse fenômeno seja mais associado à África ou ao Oriente Médio, a Europa também tem casos assim. Fronteiras definidas por antigos impérios, como o Otomano, por exemplo,
ainda influenciam disputas hoje em dia. Aliás, a gente já falou sobre isso aqui no canal num documentário sobre a Turquia, que nasceu do colapso do Império Otomano. E esse tipo de legado imperial fica bem evidente em regiões como o Cáucaso, onde realidades históricas e culturais se misturam de forma tão intensa que continuam alimentando rivalidades até os dias atuais. No fundo, por trás de muitas dessas disputas territoriais existe algo que vai além de mapas, tratados ou recursos naturais: o orgulho nacional. Para muitos países, a defesa de um território, mesmo que seja pequeno ou sem grande valor econômico, se transforma numa questão de identidade, soberania e até coesão interna. Um exemplo bem simbólico é o próprio Monte Branco. Mesmo não sendo um local estratégico do ponto de vista econômico, ele representa muito mais do que uma montanha. Na França, é visto como um símbolo da grandiosidade natural do país, quase como um monumento geográfico. Já na Itália, o Monte Branco carrega o sentimento de pertencimento ao norte alpino e é tratado como parte da identidade da nação. Em casos assim, o valor emocional de um território acaba sendo muito maior do que qualquer benefício prático que ele possa trazer. E isso explica porque algumas dessas disputas, por menores que pareçam, continuam vivas até hoje. Além dos motivos históricos e culturais, as disputas territoriais também são muitas vezes usadas como ferramentas políticas. Em momentos de crise ou instabilidade interna, é comum ver líderes reforçando a importância de uma disputa territorial como forma de unir a população em torno de um objetivo nacional. Esse tipo de discurso costuma funcionar porque mexe com sentimentos profundos: pertencimento, orgulho e identidade. E nesses casos, pouco importa a complexidade histórica ou legal envolvida, o que prevalece é o apelo emocional. O orgulho nacional também aparece com força nas disputas que envolvem minorias étnicas ou culturais. Na região dos Balcãs, por exemplo, os conflitos territoriais não giram apenas em torno do domínio geográfico, mais do que aquele território representa para certos grupos. Muitas vezes, o pedaço de terra em questão é visto como símbolo da história e pilar da cultura de um povo específico, o que torna qualquer negociação ainda mais delicada. Mesmo quando a região disputada não tem grande valor estratégico, ela pode se transformar em símbolo de resistência ou até de autodeterminação. Para nações menores ou recém-formadas, como algumas das ex-repúblicas soviéticas, por exemplo, cada quilômetro de terra reivindicado representa uma afirmação de independência, identidade e presença no cenário internacional, especialmente depois de décadas de dominação e sofrimento. Mas é claro que nem todas as disputas se limitam a simbolismos. Algumas carregam um peso real nas relações entre os países europeus e vão além de divergências diplomáticas pontuais. Envolvem questões históricas, culturais e econômicas que afetam diretamente as políticas internas e externas das nações envolvidas. Um dos focos mais conhecidos dessas disputas moderadas é o Cáucaso, região que fica entre a Europa e a Ásia. Essa área, marcada por uma diversidade impressionante de povos e religiões, possui fronteiras altamente complexas. Um exemplo claro é o conflito entre a Armênia e Azerbaijão pelo controle de Nagorno-Karabakh, uma região montanhosa onde a maioria da população é armênia, mas que oficialmente pertence ao Azerbaijão. Essa disputa, que envolve identidades profundas e memórias históricas dolorosas, já provocou várias crises militares nas últimas décadas e continua sem solução definitiva. Outro ponto de tensão permanente está nos Balcãs, uma das regiões mais instáveis da Europa. Depois do colapso da Iugoslávia, as fronteiras da região foram redesenhadas de forma acelerada, o que deixou várias áreas em disputa. Um caso emblemático é o de Kosovo, que declarou independência da Sérvia em 2008, mas que nunca foi reconhecido por Belgrado. Esse impasse permanece como uma das questões mais sensíveis da região, com efeitos diretos nas relações entre os países dos Balcãs e nas políticas da União Europeia. E é claro que não dá para ignorar as disputas marítimas, que também são fonte de rivalidade constante. No Mar do Norte, por exemplo, países como Reino Unido, Noruega e Dinamarca vivem discutindo as delimitações de zonas econômicas exclusivas.
Pode até parecer que essas áreas marítimas são lugares distantes e desabitados, mas na prática, elas escondem riquezas valiosas: petróleo, gás natural e recursos pesqueiros que sustentam partes inteiras das economias desses países. Já no Mar Negro, a situação é ainda mais tensa. A Rússia tem interesses bem claros em expandir sua influência na região, o que gera conflitos com países como Ucrânia, Romênia e Bulgária. E as tensões por ali não são apenas por território. O Mar Negro tem uma posição geográfica estratégica, funcionando como uma das principais rotas comerciais ligando o leste europeu ao Mediterrâneo, além de conter reservas energéticas importantes. Enquanto algumas disputas permanecem em nível diplomático, com um certo controle institucional, outras simplesmente ultrapassam esse limite e evoluem para tensões políticas, crises econômicas e, nos casos mais graves, guerras abertas. E o exemplo mais dramático disso nos últimos anos é a disputa entre Rússia e Ucrânia. O conflito começou em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, um território que fica no Mar Negro e tem altíssimo valor estratégico. Essa anexação foi condenada pela comunidade internacional e gerou sanções pesadas, reacendendo rivalidades históricas entre os dois países. Mas o que já era grave se intensificou em 2022, quando a situação escalou para uma guerra maior. O conflito deixou de se limitar à Crimeia e passou a incluir outras regiões do leste ucraniano, áreas onde também existem disputas territoriais e étnicas. O impacto desse conflito ultrapassa de longe as fronteiras dos dois países. Ele afetou mercados globais, alianças políticas internacionais e gerou uma das maiores crises de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Um outro exemplo que ajuda a entender a gravidade das disputas sérias na Europa vem do Cáucaso, onde a Geórgia enfrenta tensões com duas de suas regiões separatistas, Abcásia e Ossétia do Sul. Esses territórios, que contam com o apoio direto da Rússia, declararam independência logo após o fim da União Soviética, mas continuam sendo reconhecidos internacionalmente como parte do território georgiano. Essa disputa saiu do campo diplomático em 2008, quando virou uma guerra de 5 dias entre a Geórgia e a Rússia, mostrando o quanto essas tensões podem desestabilizar uma região inteira, mesmo em curto espaço de tempo. E o clima de tensão não se limita ao Cáucaso. Na região do Báltico, o atrito entre a Rússia e países como Estônia, Letônia e Lituânia também preocupa bastante. Essas nações, que já fizeram parte da União Soviética, têm fronteiras sensíveis e populações russófonas, elementos que Moscou frequentemente usa como argumento para exercer pressão política ou, em casos extremos, fazer reivindicações territoriais. Esse cenário coloca esses países em estado de alerta constante, principalmente porque estão posicionados dentro da OTAN, o que aumenta significativamente o risco de uma escalada militar caso qualquer provocação se intensifique. Essas disputas sérias não ameaçam apenas a estabilidade local, elas têm um efeito cascata que impacta toda a geopolítica global. Elas colocam à prova organizações como a ONU e a própria União Europeia, que precisam lidar com complexidades históricas, interesses opostos e rivalidades antigas, muitas vezes sem uma solução clara à vista. A União Europeia, inclusive, tem um papel essencial na tentativa de reduzir as tensões territoriais no continente. O bloco atua promovendo a integração política, econômica e social entre seus membros, o que ajuda a criar um ambiente menos propenso a conflitos. Mas a verdade é que essa atuação tem limites, especialmente quando se trata de países fora da esfera direta de influência da União Europeia ou de disputas que envolvem uma complexidade histórica profunda. Um dos principais mecanismos usados pela União Europeia para amenizar disputas é a criação de um espaço de cooperação e livre circulação de bens, pessoas e capitais. Esse modelo diminui a importância prática das fronteiras, pois torna os países mais interdependentes. Um bom exemplo disso é a relação entre Alemanha e Polônia, duas nações com um passado de rivalidades duras, mas que hoje mantêm uma parceria forte
graças à integração promovida pela União Europeia. Além disso, a União Europeia também usa o processo de adesão como ferramenta diplomática. Ou seja, para se tornar membro, o país candidato precisa cumprir requisitos rigorosos, como resolver disputas de fronteira, respeitar os direitos humanos e seguir o Estado de Direito. Foi exatamente o que aconteceu com Eslovênia e Croácia, que só conseguiram avançar nas negociações de adesão após resolverem seus conflitos territoriais. Por outro lado, os limites da União Europeia ficam evidentes quando as disputas envolvem países fora do bloco ou regiões de fronteira com pouca estabilidade. Casos como o da Rússia e da Ucrânia ou das tensões nos Balcãs acabam escapando do controle das instituições europeias. E mesmo dentro do bloco, nem sempre é fácil manter todos os países ali alinhados às mesmas regras, especialmente quando os interesses nacionais falam mais alto do que os compromissos multilaterais. Apesar desses desafios, a União Europeia ainda é uma das instituições mais eficazes na prevenção de conflitos no continente. Sua capacidade de unir economias e alinhar interesses políticos tem sido fundamental para evitar que várias rivalidades se transformem em crises graves. Mas o cenário está mudando. Com o aumento da instabilidade em regiões como o Cáucaso e o Mar Negro, a União Europeia vai precisar de respostas mais robustas e uma atuação diplomática mais ativa se quiser conter disputas que colocam em risco a segurança de toda a Europa. Mesmo as disputas consideradas de baixa intensidade carregam implicações grandes para o futuro do continente. No mundo onde a geopolítica está cada vez mais complexa, até pequenos conflitos podem influenciar negociações internacionais, segurança regional e estabilidade econômica. E os caminhos para lidar com isso não são simples, mas existem. Um deles é a mediação internacional, que tem sido uma ferramenta importantíssima em conflitos mais antigos. E um outro fator que pode mudar a dinâmica dessas disputas é o avanço das novas tecnologias. Com sistemas mais precisos de mapeamento, geolocalização e exploração de recursos, áreas que antes eram negligenciadas podem se transformar em alvos estratégicos. Descobertas de petróleo, gás ou outros minerais raros podem reacender rivalidades que estavam adormecidas e transformar questões antigas em desafios econômicos urgentes. E é claro que tudo isso também impacta diretamente o futuro da integração europeia. A União Europeia vai precisar se reinventar para lidar com as novas tensões, tanto dentro quanto fora de suas fronteiras. Se não houver um esforço coordenado para resolver essas disputas, o risco é o enfraquecimento do bloco, o que pode abrir espaço para potências rivais influenciarem a política regional. Olha só, mesmo que a gente esteja falando de mapas, tratados e fronteiras, o que está em jogo nessas disputas são pessoas, identidades e a forma como os países enxergam a si mesmos. A forma como a Europa e o mundo vai lidar com esses conflitos nos próximos anos pode ser a diferença entre a estabilidade internacional e uma nova era de rivalidades geopolíticas acirradas. E você, acha que essas disputas vão se resolver na diplomacia ou ainda podem levar a algo maior? Comenta aí, deixa o seu like se você curtiu o vídeo e se inscreve no canal Enigma para continuar acompanhando os bastidores da história e da geopolítica com a gente, tá bom? Nos vemos no próximo documentário. Clica aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem com a gente. Muito obrigado pela sua atenção até agora, foi um prazer enorme estarmos juntos, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!